Olá, pessoal! Alguns pássaros têm que se defender dos predadores voando para longe, enquanto outros usam suas garras e bicos como armas. Os pássaros têm penas que lhes dão a capacidade de voar e construir ninhos, sendo encontrados em várias partes do mundo. Mas, quais deles você deve temer mais? Muitos pássaros podem voar e atacar humanos que invadem seu território, usando garras, bicos e garras como armas. Eles querem apenas proteger seu lar. Então, os humanos geralmente podem evitar ser atacados se respeitarem o espaço e os limites dos pássaros. Aqui estão 20 dos pássaros mais mortais do planeta. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Coruja das neves. Uma das raras aves que pode atrair até quem não é amante de aves é a majestosa coruja das neves. Esta ave de cor clara, com olhos amarelos semelhantes aos de um gato, aparece ocasionalmente para caçar em campos varridos pelo vento ou dunas no inverno. Ela é a maior coruja da América do Norte em termos de peso. Elas caçam lemingues e outras presas durante os longos verões ensolarados ao norte do Círculo Ártico, podendo quase dobrar ou triplicar o número de filhotes durante os anos de pico da população de lemingues. Corujas das neves podem ser agressivas quando estão protegendo seu território, engajando-se em combates interespécies. Elas mergulham em direção às pessoas, especialmente perto de seus ninhos, e já foi registrado que atacam lobos árticos durante a temporada de reprodução, tornando-se particularmente territoriais. Você provavelmente estará caçando corujas das neves durante o inverno, em espaços abertos como campos e orlas. A menos que você viaje para o Alto Ártico, procure qualquer anomalia na neve enquanto observa regiões cobertas de neve. Talvez aquele monte ou mancha suja seja uma coruja das neves olhando para longe de você. Fique atento a pontos altos como fardos de feno, postes de cercas, postes de telefone, prédios ou silos de grãos, porque as corujas das neves preferem pousar em lugares evidentes. Observe também se outros pássaros ficam agitados, como gaivotas ou outros raptores, que podem atacar uma coruja das neves que esteja descansando na praia. Número 2. Emus. Você já se assustou com um grande pássaro aparecendo repentinamente na sua tela? Eu sim. Todas as histórias sobre eles atacando humanos são um motivo de preocupação. A reputação dos emus é de que são aves perigosas. Se encurralados, os emus podem correr a mais de 50 km por hora, 30 milhas por hora. Caso contrário, eles atacam com suas grandes patas de 3 dedos. Sob as circunstâncias corretas, as garras dos emus podem eviscerar criaturas, assim como as dos casuares e avestruzes, mas fatalidades envolvendo humanos são extremamente raras. Os emus são aves sem asas. Essas grandes aves são fortes e robustas, podendo viajar grandes distâncias sem parar, beber de forma moderada e ficar dias sem comer. Eles são as segundas maiores aves do mundo, com cerca de 1,90 m de altura. Os emus são admirados não apenas pela sua altura, mas também pelo seu peso. De acordo com especialistas em animais, o emu adulto médio pesa até 60 quilos, o que os coloca na lista das aves mais pesadas do mundo. E não é só isso. O comportamento dos emus em relação aos humanos também nos mantém alertas. Eles têm a reputação de monitorar e perseguir as pessoas. Esse comportamento peculiar nos faz acreditar que os emus são aves perigosas. Para ser honesto, apenas observar o comportamento da ave não pode dizer se ela é ou não perigosa. Precisamos descobrir outro método. Número 3. Avestruz. Grandes aves não voadoras. As avestruzes têm pescoços longos que se estendem de seus corpos arredondados e pernas compridas. Os machos utilizam sua coloração preta e branca impressionante para atrair as fêmeas. Por outro lado, as fêmeas têm uma cor marrom clara. A maior ave conhecida no mundo é o avestruz. De acordo com a Fundação de Vida Selvagem da África, os avestruzes podem alcançar alturas de 9 pés, 2,7 metros, pesar até 320 libras, 145 quilos,
e tem os maiores olhos de qualquer animal terrestre, com 5 centímetros de diâmetro. A única ave que tem 2 dedos em cada pé é o avestruz. Todas as outras aves têm 3 ou 4 dedos. Os avestruzes, ou strutiocamelos, são encontrados principalmente em algumas partes da África. As maiores e mais pesadas aves do mundo se destacam por suas pernas e pés extremamente fortes, com uma estrutura semelhante a cascos, proporções enormes, cabeças relativamente pequenas e pernas longas com 2 dedos. Os avestruzes podem ser fascinantes, mas também perigosos devido às suas garras afiadas, grandes olhos marrons, pescoços longos que se projetam de seus corpos esféricos e pernas esguias. É razoável questionar se os avestruzes representam uma ameaça para as pessoas, dado seu aspecto assustador e estatura imponente. Esses pássaros podem prejudicar as pessoas? Eles representam um perigo? Apenas tenha certeza de que está fazendo essa pergunta enquanto assiste a esses vídeos, pois se aproximar de um pode ser brutal. Número 4. Patuí venenoso. O primeiro pássaro venenoso a ser registrado foi o patuí de Capô. Este pássaro cantor vive na ilha de Nova Guiné, no Pacífico Sul. A barriga colorida do pássaro age como uma bandeira de aviso para predadores. Ele também se protege de predadores devido às suas poderosas pernas e bico. A pele e as penas do patuí de Capô estão cobertas por uma neurotoxina, e um ser humano pode ficar paralisado com o menor arranhão ou golpe de um pássaro. Qualquer veneno que entre na corrente sanguínea pode matar ou paralisar a vítima. Por que isso acontece? Porque é uma das substâncias naturais mais venenosas, grama por grama, que a ciência ainda não descobriu. Dali descobriu o mesmo veneno nas fibras das penas do patuí de Capô em 1992. 12 anos depois, Jack descobriu com as pessoas de Papua Nova Guiné que o patuí obtém suas toxinas dos pequenos insetos melorade que consome. O que levou esses pássaros a escolher os melorades extremamente tóxicos como sua principal fonte de alimento foi um mistério, até que finalmente foi explicado. Uma pequena rã venenosa precisa de toda a ajuda que puder receber. Mas um pássaro livre para voar, com garras afiadas e um bico forte? Ninguém sabe exatamente como o patuí de Capô se tornou tão perigoso, mas será que ele é mais venenoso que cobras? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. Número 5. Coruja de chapéu grande. Esta grande coruja pode ser encontrada em toda a América do Norte e na maior parte da América do Sul. A caça deste animal poderoso e agressivo, às vezes chamado de coruja-tigre, envolve uma grande variedade de presas, incluindo coelhos, falcões, cobras e até gambás. Ela também ataca porcos-espinhos, frequentemente com consequências desastrosas, tanto para a presa quanto para o predador. No norte, as corujas de chapéu grande começam a construir seus ninhos bem cedo. Em noites de inverno, você pode ouvir seus potentes piados reverberando pela floresta. Elas caçam principalmente durante a noite e ocasionalmente ao amanhecer, observando de um poleiro alto e descendo para capturar suas presas com suas garras. Possuem uma audição excepcional e visão em baixa luminosidade. No inverno, os animais do norte podem armazenar presas congeladas antes de voltar para incubar o cadáver congelado. Uma ampla variedade de presas, principalmente animais e aves, é consumida. Em muitos lugares, a maior parte da alimentação é composta por mamíferos, como ratos, camundongos e coelhos, além de esquilos, gambás e outros animais. Elas também comem algumas aves, incluindo corujas menores, falcões e outras aves. Até o tamanho de gansos, particularmente no norte, eles comem escorpiões, insetos, rãs, cobras, lagartos e, muito frequentemente, peixe. No norte, a nidificação pode começar bem cedo, no final do inverno, possivelmente para dar tempo suficiente aos filhotes para desenvolverem habilidades de caça antes do inverno seguinte. O macho realiza um voo demonstrativo durante o cortejo e também alimenta a fêmea. Número 6. Falcão peregrino.
O falcão peregrino americano é uma ave magnífica. O comprimento médio de suas asas pontiagudas e esbeltas é de 40 polegadas. Ele possui um corpo e uma coroa cinza azul escuro com um lado inferior mais claro ou bege, contrastando com algumas pequenas barras pretas. Esta graciosa ave de rapina pode ser identificada pelo bico altamente curvado e um padrão parecido com um bigode. O falcão peregrino se move a uma velocidade incrível. Sua velocidade máxima durante o voo normal é de 40 milhas por hora e pode voar até 65 milhas por hora durante uma perseguição. Sua capacidade de mergulhar para pegar a comida a mais de 200 milhas por hora durante a caça faz dele a ave mais rápida do mundo, o que é ainda mais impressionante. A maior ave de grande porte em grande parte do continente, o falcão peregrino tem uma cauda longa e asas pontiagudas. Certifique-se de considerar a forma, além do tamanho. As longas penas primárias do falcão peregrino conferem-lhe uma aparência de asas longas. Os falcões peregrinos podem se confundir com grandes fêmeas de merlins ou pequenos falcões brancos, porque as aves de rapina macho tendem a ser menores que as fêmeas. Aves de tamanho médio são capturadas no ar pelos falcões peregrinos durante as stoops, que são mergulhos rápidos e dramáticos. Eles são especialistas em capturar pombos em áreas urbanas e caçam principalmente aves costeiras e patos. Em outros lugares, eles frequentemente esperam o momento ideal para lançar seu ataque aéreo de altos poleiros. Você ficou surpreso com a velocidade dessa ave incrível? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. Número 7. O abutre de barba. Os abutres de barba sempre foram vistos como ameaças sérias. As pessoas costumavam pensar que eles capturavam e matavam gado e bebês, e quando foram reintroduzidos nos Alpes, foram caçados até a extinção. Um membro impressionante e grande da família dos abutres, o abutre de barba é uma ave de rapina. Sua principal peculiaridade dietética, a necrofagia, é algo que ele compartilha com seus parentes, ou seja, ele come restos de animais. Abutres de barba, em particular, consomem quase exclusivamente ossos de animais como parte de sua dieta. Além disso, se os ossos forem grandes demais para engolir, eles são jogados de grandes alturas. Alturas e quebrados em pedaços menores, essas aves têm uma longa expectativa de vida e podem sobreviver por 10 ou 12 anos com ótima saúde. Seus corpos passam por alterações extraordinárias, como a transformação da cor de seu íris marrom em branco leitoso, ou seu plumagem maltada cinza e marrom em uma barriga e pescoço laranja. De acordo com estimativas, o nível de pH do ácido no estômago do abutre de barba é em torno de 1. Ossos grandes podem ser digeridos em cerca de 24 horas, com a ajuda de uma digestão gradual. Embora o osso seja digerido de forma menos completa do que os músculos, devido ao alto teor de gordura da medula óssea, o valor energético do osso é praticamente tão bom quanto o dos músculos. O que mais você sabe sobre essa ave? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Número 8. O petroleiro gigante do sul. Os petroleiros gigantes do sul são grandes petroleiros marinhos que se assemelham aos mollyhawks em tamanho e têm enormes bicos e envergaduras. Eles estão mais intimamente relacionados a 5 espécies menores de petroleiros marinhos, incluindo o fulmar antártico, o petroleiro do cabo e o petroleiro da neve. Embora se pareçam com mollyhawks e albatrozes, ao contrário dos albatrozes, que possuem 2 narinas menores e separadas, localizadas de cada lado do bico, os petroleiros gigantes têm 2 grandes narinas tubulares conectadas no topo do bico grande. Em relação ao comprimento do corpo, as asas dos petroleiros gigantes são menores do que as dos mollyhawks e albatrozes. Existem 2 espécies de petroleiros gigantes, ambas com uma distribuição circumpolar e encontradas nas águas da Nova Zelândia. Ao mesmo tempo, o petroleiro gigante do sul se reproduz mais próximo de casa, na ilha Macquarie, enquanto o petroleiro gigante do norte se reproduz em 4 agrupamentos de ilhas subantárticas da Nova Zelândia. Os maiores perigos para os petroleiros gigantes do norte
Incluem serem fisgados por anzóis de pesca de linha longa, se afogar e serem mortos em colisões com cabos de metal pesado usados para prender redes de arrasto a barcos de pesca. Entre 1997 e 1998, acredita-se que a pesca ilegal ou não relatada de linha longa matou entre 2.000 e 4.000 petroleiros gigantes. Técnicas melhoradas de mitigação de captura acidental agora reduziram a quantidade de petroleiros observados como captura acidental em várias pescarias de linha longa próximas às colônias de reprodução, especialmente na Geórgia do Sul. Impressionante, não? Número 9. O pardal australiano. O pardal australiano é um dos poucos pássaros com os quais os australianos têm grande familiaridade. Especialistas afirmam que esse impressionante pássaro preto e branco é um grande tipo de ave carniceira. Além de sua presença generalizada, os pardais são comuns em toda a Austrália e têm a tendência de atacar pessoas desprevenidas durante sua temporada de nidificação na primavera. A familiaridade com a espécie provavelmente é resultado tanto de sua grande presença quanto da natureza agressiva da ave. É uma música de Natal cativante, que é um componente vital da paisagem sonora australiana. Apenas uma pequena porcentagem de magpies, pássaros, atacam seres humanos, e esses ataques normalmente ocorrem com um grupo limitado de pessoas com as quais estão familiarizados ou categorias específicas de alvos, como pedestres e ciclistas. Uma zona de defesa é o único lugar onde um magpie defenderá seu ninho. Normalmente essa área é de 110 metros para pedestres e 150 metros para ciclistas. Magpies estrangeiros protegem seus ovos e filhotes, que ficam no ninho por cerca de 6 a 8 semanas, entre julho e novembro, atacando as pessoas quase exclusivamente. À medida que os filhotes envelhecem, os magpies frequentemente se tornam mais agressivos, mas os ataques geralmente param quando os jovens deixam o ninho. As táticas defensivas usadas pelos magpies podem incluir ataques sem contato, com ou sem estalos de bico, bicadas, ataques em mergulho e até mesmo ataques frontais a partir do solo. Alguns surtos são mais graves, resultando em sangramento dos ouvidos, bochechas ou até mesmo dos olhos. Todos os ataques de magpies devem ser tratados com cuidado devido à possibilidade de danos nos olhos. Número 10. O casuar. É amplamente conhecido que casuares podem ser perigosos, e são os únicos pássaros, junto com os avestruzes, que foram comprovadamente responsáveis pela morte de humanos. Ao atacar, os casuares avançam contra a vítima, a chutam e, ocasionalmente, saltam em cima dela. Casuares podem chutar para frente e para baixo, ao contrário dos emas, que supostamente só podem chutar para trás. Isso também não é verdade. Eles também podem empurrar, bicando ou dando cabeçadas, o que frequentemente resulta em feridas perfurantes, lacerações e fraturas ósseas em pessoas. A probabilidade de sofrer ferimentos graves de um ataque de casuar aumenta se a vítima estiver caída ou deitada no chão. É perigoso agachar ou virar as costas para um casuar em ataque. Estranhamente, correr pode provocar ataques de casuares, aparentemente porque o som dos pés correndo imita o de um casuar competidor, batendo os pés no chão. Isso, no entanto, não resiste à inspeção, pois pessoas que provocaram ataques mais frequentemente foram atacadas do que corredores. Casuares não atacam com frequência, mas podem bicá-los ou chutar janelas e portas, ocasionalmente quebrando vidros ou telas. Nesses casos, aparentemente, estão atacando o reflexo que confundem com outro casuar. Além disso, por parecerem associar os ocupantes de carros à comida, irão chutar ou persegui-los. Como são frequentemente atacados por cães selvagens e dingos, casuares testam os cães e os atacam sem aviso prévio. Número 11. Águia coroada africana. Se incluir as penas da cauda, a águia coroada africana pode medir de 80 a 99 centímetros de comprimento, 31 a 39 polegadas. Em termos de comprimento,
Ela ocupa o quinto lugar entre as maiores águias do mundo. Sua cauda longa funciona como uma bússola voadora pela floresta, semelhante ao leme de um barco. Apesar de várias alegações contrárias, a maior envergadura de asas autenticada de uma águia coroada é de 1,9 metros, 6 pés e 3 polegadas. Isso é considerado uma envergadura relativamente pequena para o seu peso, mas suas asas são extremamente largas. Graças a essa combinação, elas conseguem se mover facilmente pelo seu habitat na floresta. As águias coroadas africanas são carnívoras e sua alimentação é composta por animais em no mínimo 90%. Sua dieta varia dependendo do que está disponível localmente. Como são encontradas em diversos países africanos, suas presas principais incluem macacos, ungulados como antílopes e hiraques rochosos, criaturas encantadoras e endêmicas da África e do Oriente Médio. Elas ocasionalmente podem comer um pássaro ou um lagarto, mas isso não é comum. A águia mais forte da África é a águia coroada, com base na proporção do tamanho da águia em relação à presa, sendo alguns defensores de que ela é a águia mais poderosa do mundo. Número 12. Águia marinha de Steller. Conhecer esse adorável membro da família das águias definitivamente vale a pena. A águia marinha de Steller é a ave de rapina mais pesada do mundo, considerando o peso médio. Ela habita as áreas costeiras do norte da Ásia e é um pouco menor em tamanho que a águia real da América Central e do Sul e a águia filipina, uma das aves mais espetaculares do mundo. A águia marinha de Steller é uma das maiores rapinas. A Steller é uma ave grande e imponente, com fêmeas adultas pesando de 7 a 9 quilos e com uma envergadura de 1,80 m a 2,40 m. O macho da espécie pesa entre 5 e 6 quilos, sendo significativamente menor que a fêmea, como é típico entre as rapinas. As maiores águias estelares podem alcançar 1 metro de comprimento, variando cerca de 85 centímetros. A maior parte do corpo de uma águia marinha de Steller é tipicamente preta ou marrom escura. Os ombros, pernas, cauda e cabeça dessas aves são cobertos por penas brancas marcantes. Elas possuem o maior crânio de águia do planeta, e seus olhos, pés e bico enorme são todos de um amarelo extremamente brilhante. Elas não desenvolvem sua coloração adulta completa até atingirem cerca de 5 anos, momento em que também se tornam sexualmente maduras. Inicialmente, os filhotes de águia têm penas brancas incrivelmente sedosas, mas rapidamente mudam para um tom cinza amarronzado após algumas semanas. Número 13. Águia dourada. As partes selvagens da América do Norte, Europa e Ásia são o lar dessa linda ave. A águia dourada é quase tão grande quanto a águia careca, mas é menos um animal de carniça e mais um caçador. Ela frequentemente caça animais tão grandes quanto raposas e grou. A águia dourada foi importante para muitas tribos nativas americanas. Elas respeitavam a coragem e a força da águia e acreditavam que a ave e suas penas tinham poderes mágicos. Águias douradas são principalmente perigosas porque são muito protetoras com seus ninhos e atacarão se alguém se aproximar demais. As pessoas devem sempre manter pelo menos 90 metros de distância dos ninhos de águia. Além de serem ferozmente protetoras, seus bicos e garras são afiadíssimos e elas podem correr mais rápido do que qualquer pessoa no chão. Às vezes, águias atacam pessoas, geralmente para proteger seus ninhos ou território, mas as águias não comem pessoas e nem as caçam. Se uma águia atacar, é provável que as garras causem cortes profundos e quebrem ossos. A águia pode facilmente esmagar um braço ou uma perna se conseguir agarrá-los. Número 14. A águia marcial. A maior e mais poderosa das águias africanas, as águias marcial têm força suficiente para derrubar um homem adulto. Diz-se que possuem força em uma pata capaz de quebrar o braço de um homem. A águia marcial, a maior águia da África, tem uma envergadura de quase 1,95 m e pesa cerca de 6,3 kg.
Seu comprimento é de 81 centímetros, com partes superiores de cor marrom escuro, barriga branca e listras pretas. O filhote tem uma aparência muito diferente da do adulto. Em algumas regiões, aves como o frango de Guinéia, Frank Collins, bustardos ou aves de capoeira desempenham um papel significativo na dieta do águia marcial, que é conhecida por caçar presas tão grandes quanto uma cegonha europeia. Em outras regiões, as principais fontes de alimento são mamíferos, particularmente o hirax e pequenos antílopes. Ocasionalmente, pequenos cabritos domésticos e cordeiros também são capturados, assim como animais maiores, como um bezerro de impala e alguns macacos. Gatos cervais e chacais são ocasionalmente capturados, juntamente com carnívoros como monguzes, algumas cobras e grandes répteis. Ela come qualquer coisa oferecida, mas prefere aves de caça, hirax e frango. O único tipo de carcaça que é conhecida por comer é possivelmente cordeiros mortos. Águias marciais sempre constroem seus ninhos em árvores, a uma altura entre 6 e 24 metros do solo. Número 15. A águia arpia. A águia arpia é distinta entre as águias, sendo difícil confundi-la com outras, devido às suas penas pretas foscas na parte de trás, penas brancas a cinza sujo na parte inferior e penas finas na cabeça, que ela levanta quando se sente ameaçada. Isso é especialmente verdadeiro quando se leva em consideração seu tamanho. As águias arpias estão empatadas em terceiro lugar, com a águia do mar de Stellar e a águia filipina, pelo título de maior águia do mundo, com mais de 9 quilos e mais de 2 metros de envergadura. A águia arpia vive no sul do México, na América Central e na Amazônia, e tem uma série de adaptações que a tornam uma das caçadoras mais impressionantes da natureza. As garras das águias arpias podem ser seu instrumento de matança mais simples, mas até o indivíduo mais calmo ficaria assustado com essas armas de perto. As garras mais longas de qualquer águia, os pés de uma fêmea gigante são facilmente do tamanho de um polo humano e são equipadas com garras pretas quase absurdamente longas, que se abrem como ganchos letais. As garras de uma águia arpia podem atingir 13 centímetros, semelhantes às de um urso pardo. Essas invenções incríveis são usadas apenas para puxar grandes animais das árvores e mantê-los ali, como preguiças e grandes macacos, que não se afastam muito da parte média das árvores da floresta tropical, que compõem a maior parte da dieta da águia arpia. Número 16. O Blue Jay. O Blue Jay não hesita em confrontar outras aves e pode proteger ferozmente sua comida e locais de reprodução. Aqueles que se aproximam muito podem até ser atacados por eles, incluindo humanos, cães e gatos. Os Blue Jays são onívoros que preferem ambientes florestais, embora também possam ser encontrados em áreas rurais abertas. Eles consomem muitos frutos secos, frutas e sementes, mas também caçam outras aves pequenas e consomem insetos como gafanhotos, besouros e lagartas. Quando caçam, os Blue Jays são ferozes e invadem os ninhos de outras aves, roubam ovos e machucam ou matam filhotes. Eles caçam mais do que conseguem consumir e seguram suas presas com os pés enquanto as bicam. Embora os Blue Jays ocasionalmente ataquem aves adultas mortas ou moribundas, é bastante improvável que tentem atacar um filhote totalmente formado. Os Blue Jays podem ser desagradáveis, mas sabem que eles mesmos ou outra pessoa podem ser o alvo de uma caça. Eles evitarão um local onde se sintam ameaçados, e uma grande coruja de plástico pode ser tudo o que é necessário para convencer um Blue Jay a não ficar por muito tempo. Como os Jays são membros da mesma família que os corvos e são bastante inteligentes, não demorará muito para perceberem que a coruja é uma farsa e não representa uma ameaça séria, mas provavelmente oferecerá uma solução temporária. Número 17. Coruja barrada. Quem cozinha para você? É o canto da coruja barrada, um som característico de antigos bosques e pântanos arborizados. Quem cozinha para você? Esta adorável coruja
com seus profundos olhos castanhos e penas listradas de marrom e branco, pode voar silenciosamente através da espessa copa das árvores ou descansar em um galho sem ser notada. Originalmente uma ave do leste, ela se espalhou para o sul da Califórnia ao longo do século XX, através do noroeste do Pacífico. Embora seja muito mais fácil de ouvir do que de ver, as corujas barradas são ativas à noite. Visite florestas próximas a corpos d'água e ouça atentamente o som característico dessa coruja. Quem cozinha para você? Grandes florestas de várzea ao redor de rios são habitats ideais para a espécie. Isso pode soar como um grande cachorro à distância. Espere pacientemente depois de tentar imitar o chamado com sua voz. Uma coruja barrada territorial pode voar até você para investigar. Se você tiver sorte, um passeio tranquilo em uma floresta primitiva durante o dia pode levá-lo a encontrar uma coruja barrada empoleirada. A coruja de corno grande, Great Horned Owl, representa a maior ameaça para a coruja barrada, embora ambas as espécies frequentemente coexistam nas mesmas regiões. A coruja barrada mudará seu território se uma coruja de corno grande estiver por perto. Número 18. Gavião de cauda vermelha. Este gavião provavelmente é o mais difundido da América do Norte. Em praticamente qualquer viagem de carro longa, em qualquer lugar, você verá alguns deles se tiver olhos atentos. Gaviões de cauda vermelha planam sobre amplos campos abertos, fazendo movimentos circulares constantes com suas grandes asas arredondadas. Outras vezes, você os verá empoleirados no topo de postes de telefone, observando movimentos de roedores ou coelhos, ou apenas esperando o frio passar antes de subir para o céu em correntes térmicas. Não importa o tipo de gavião ou águia visto na televisão. O grito alto que quase sempre se ouve é o do gavião de cauda vermelha. Incrivelmente, as aves evoluíram para a vida no ar. Até as maiores fêmeas de gavião de cauda vermelha pesam cerca de 1,4 quilos, tornando-o uma das aves mais poderosas da América do Norte. Um cachorro pequeno de tamanho semelhante pode pesar até 10 vezes mais. O gavião de Harlan passa o inverno nas grandes planícies do sul, após se reproduzir no Alasca e no noroeste do Canadá. Em vez de uma cauda vermelha, essa variante extremamente escura do gavião de cauda vermelha tem a cauda mesclada de branco, marrom e cinza. Até que ornitólogos descobriram várias aves intermediárias entre o gavião de Harlan e o gavião de cauda vermelha comum, pensava-se que fosse uma espécie diferente devido à sua distinção. Número 19. Gavião de cauda curta. Os jardins são os campos de caça perfeitos para os gaviões de cauda curta, porque são adaptados para caçar pássaros em áreas pequenas, como bosques densos. Os gaviões machos têm faixas laranja e marrons no peito e na barriga, e asas cinza-azuladas e negras. Como adultos, os jovens e as fêmeas têm asas e costas marrons, com faixas marrons abaixo. Os gaviões de cauda curta têm longas pernas amarelas, olhos amarelos ou laranja vivo e garras longas. Como em todas as aves de rapina, as fêmeas são maiores que os machos. O gavião de cauda curta tem penas de cauda finas e moderadamente longas e asas arredondadas. Os machos pequenos têm costas azul-cinza e brancas, com partes inferiores que têm uma tonalidade laranja avermelhada. As fêmeas são consideravelmente maiores e têm faixas cinzas abaixo de sua plumagem marrom ou superior. As bochechas delas são de uma cor avermelhada. A maior disparidade de tamanho entre machos e fêmeas é no gavião de cauda curta, variando até 25%. Acredita-se que os machos menores possam caçar suas presas menores mais rapidamente porque dependem da surpresa. Os gaviões de cauda curta frequentemente seguem o mesmo caminho para se aproximar da possível presa. Nos jardins, os gaviões de cauda fina se escondem atrás de arbustos ou galpões. Eles se reproduzem entre maio e julho e gostam de fazer seus ninhos em bosques densos. O macho realiza toda a caça e alimenta a fêmea e os filhotes até que eles sejam velhos o suficiente para se virar sozinhos.
Mesmo depois que os filhotes de gavião deixam o ninho, ambos os pais continuam a procurar pelos juvenis por até um mês. Número 20. O pássaro cuco. Não deve ser fácil ser um cuco. Se você é um pássaro querendo ser levado a sério, ser chamado de cuco não te dá muito respeito em um grupo de animais, incluindo a águia dourada, o gavião de peito ruivo e o garça real. O infeliz Dodô foi o único pássaro a ter um nome pior, e olhe só o que aconteceu com ele. Devido à natureza misteriosa dos cucos, o som pode ser o mais próximo que você pode chegar do pássaro. Se você avistar um, pode se surpreender com seu tamanho. Alguns acreditam que sua ausência durante a maior parte do ano pode ser explicada pela habilidade de se transformar em um gavião e voltar novamente, nos anos antes de a migração ser reconhecida como um fato. Os cucos às vezes se assemelham a gaviões de pote devido às suas grandes asas e cauda e à faixa preta no peito. No entanto, os cucos são assustadores por sua maneira astuta. Pelo menos uma dúzia de suas diversas espécies exibem parasitismo, o que significa que, embora eles ponham seus ovos, frequentemente dependem de outros pássaros para cuidar dos filhotes. Claro, as madrastas não fazem isso voluntariamente, mas em qualquer lugar onde moram, os cucos parasitas se ajustam para que seus ovos e filhotes imitem os de outras espécies de pássaros que residem nas proximidades. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!